Olá pessoal, tudo bem com vocês? Terminamos aí salário e remuneração. Vamos agora falar sobre insalubridade e periculosidade. Nós começamos a entrar na ementa da parte de saúde e segurança do trabalho. É um tema muito discutido e ao mesmo tempo muito solicitado aí nas provas e concursos, não só minhas, como também da OAB e concursos públicos em geral, magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho. Todos esses concursos pedem o tema de saúde e segurança do trabalho. E se vocês começarem aí a advogar, vocês vão entender o porquê é tão necessário nós entendermos essa questão de saúde e segurança do trabalho. Pessoal, antes de começarmos aí a falar disso, nós precisamos entender a nossa Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, desde o artigo 1º, principalmente no artigo 6º e 7º aí da nossa Constituição Federal, nós temos lá muito fortemente batido a questão da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é muito informado na nossa Constituição Federal. É um direito fundamental a proteção de toda e qualquer pessoa humana. E aí nós falamos para vocês também com relação aos direitos fundamentais de toda pessoa humana. Falamos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovado aí universalmente. E vocês sabem que isso é tão cobrado pelo governo para que as empresas possam adotar sistemas de proteção ao trabalhador. Por que é tão cobrado isso? Por que colocou uma responsabilidade muito grande para este empregador que deixa de cumprir com as normas de saúde e segurança do trabalho? Porque, de uma certa forma, os trabalhadores não vinham sendo protegidos. Acidentes e doenças ocupacionais estavam acontecendo com frequência. Então, diante desta realidade, como nós já conversamos aí na história do direito do trabalho, a legislação, a intervenção estatal aconteceu justamente por conta disso, por conta de um abuso do empregador ao exigir da capacidade humana além daquilo que ela é capaz de dar. Ao exigir do ser humano além das suas potencialidades. Logicamente que nós temos aí um prejuízo para o trabalhador, para a sua saúde, aquele trabalhador que entra apto para trabalhar e sai doente. Muitas vezes acaba até falecendo praticando atividade profissional. Então, diante dessa realidade, a legislação vem e exige que o empregador dê um trabalho digno a este trabalhador. Não um trabalho qualquer, mas um trabalho digno, que possa protegê-lo, que possa deixá-lo seguro, onde eu consiga então extrair dele as suas potencialidades, mas ao mesmo tempo eu consiga dar um suporte de proteção, dar um amparo legal a este trabalhador, onde ele pode desenvolver a sua atividade profissional com tranquilidade, com satisfação, com segurança. Então isso é muito importante. Vocês devem observar então, dar uma atenção especial na leitura dos primeiros artigos da nossa Constituição Federal, que falam sobre a proteção humana, a proteção do trabalhador. Então observem lá no artigo 6º e 7º, principalmente, onde nós temos os direitos sociais, os direitos fundamentais da pessoa humana, do trabalhador e as responsabilidades do empregador. Responsabilidade esta objetiva diante da sua atividade econômica. Nós estamos passando por um período da pandemia. Este período da pandemia, muitos
Muitas empresas, eu tenho visto aí, não estão se preocupando com o trabalhador. Tem um cliente meu, que logicamente a gente não pode revelar o nome, mas tem um cliente de uma empresa que simplesmente me disse: Júnior, essa questão do coronavírus é bobeira. Coloquei álcool em gel lá para os meus trabalhadores e está tudo certo, estamos trabalhando da mesma forma. Pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos vendo que a cada dia que passa, nós descobrimos um caso diferente na nossa cidade. Parece que está mais próximo da gente. Cada dia que passa, a gente fica sabendo de mortes que acontecem por conta da contaminação do coronavírus. Então não podemos deixar que isso não seja levado a sério. Tá bem? Então a responsabilidade do empregador diante dessas situações de não se preocupar com a saúde e segurança do trabalhador, ela é objetiva. A medida provisória 927 de 2020, ela colocava lá no artigo 29 de que não era responsabilidade do empregador caso o trabalhador venha a se contaminar por coronavírus. Um tremendo absurdo. E aí o STF suspendeu esse artigo 29, dizendo o seguinte: não, o empregador ele é responsável sim. Ele deve adotar medidas de proteção a este trabalhador. Medidas que vão assegurar que ele não será contaminado no seu ambiente de trabalho. Quando eu digo medidas, então o que este empregador ele deve fazer? Conceder aos trabalhadores equipamentos de proteção individual. Ele deve instalar no ambiente equipamentos de proteção coletiva. Aquele ambiente, por exemplo, que não tem uma janela, ele deve então instalar uma janela naquele ambiente a ponto de que o ar possa ir embora, aquele ar contaminado saia do ambiente. Então, situações como essa são obrigatórias. Instalar exaustores, ou seja, equipamentos de proteção coletiva que serve para todo mundo ao mesmo tempo, um exaustor, uma janela, e os equipamentos de proteção individual, seja um protetor auricular, uma máscara, um óculos, um capacete, uma luva, álcool em gel. Tudo isso são equipamentos de proteção individual. Obrigação do empregador conceder. Quando nós entendemos essa realidade do coronavírus, nós começamos a entender um pouco também esses outros agentes agressivos que estão nos ambientes. Esses dias eu recebi uma figurinha do WhatsApp, né? Uma mensagem no WhatsApp dizendo: e se você pudesse ter o poder de olhar onde está o vírus, você teria coragem de sair à rua desprotegido? E aí uma imagem com vários vírus assim, né? Nas avenidas, nos prédios. E aí, quando a gente consegue observar o agente agressivo, a gente automaticamente se protege. A gente fala: nossa, eu tenho medo disso, eu tenho medo, eu vou me proteger. Agora, a partir do momento que o vírus está invisível aos olhos, eu não tomo a mesma precaução. Isso é complicado. Quando nós entendemos essa questão do coronavírus, nós podemos fazer uma associação para os demais agentes agressivos, que muitas vezes eu não vejo. Uma poeira, eu não vejo de repente aquele agente químico que está sendo inalado e fazendo um problemão para o meu organismo. Então, quando a gente lida
com insalubridade, nós precisamos tomar essa precaução de proteção. Proteção. Então, hoje, nós temos dois agentes agressivos: a insalubridade e a periculosidade. Nós vamos começar a falar primeiro da insalubridade. Através do slide que eu mandei aí para vocês, tem um resumo do que é, então, qual é o conceito da insalubridade. E é isso que eu vou fazer a leitura com vocês. Vejam, serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, em razão da natureza ou intensidade, da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. É pago ao empregado como forma de compensar a agressão à saúde. Está lá na NR15, Normas Regulamentadoras, número 15, e no artigo 189 da nossa CLT. Então vejam, nós temos alguns conceitos importantes a observar, alguns pontos importantes a observar neste conceito. Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho. Aqui é o primeiro ponto. A própria natureza daquele agente, ele já é agressivo, ou seja, um produto químico, um benzeno, um etileno, ele já é agressivo por si só. Tá certo? Condições ou métodos de trabalho. A forma como é desenvolvida aquela atividade, muitas vezes você está exposto a uma radiação solar. Exemplo, um corte de cana. Eu vou fazer o corte de cana. Além da radiação solar, o corte de cana emite um calor de baixo para cima. Então, o trabalhador ele sofre a radiação solar e também sofre aquela temperatura que vem de baixo para cima, quando ele executa o corte da cana. E aí, logicamente, que esses trabalhadores, eles ficam totalmente desidratados, Então, além do equipamento de proteção individual que eles precisam, do chapéu, do protetor solar, ele precisa de uma roupa com proteção na frente, atrás. Além de tudo isso, ele precisa, estar bebendo água o tempo todo. Ele precisa estar se hidratando. Então, são situações que, dependendo da atividade, o empregador ele tem que se preocupar com todo esse conjunto. Nossa, ele vai se desidratar. Poxa, o sol vai queimá-lo. Eu preciso, então, colocar blusas de manga nele, calças grossas, enfim. Tudo isso eu, como empregador, preciso me preocupar a ponto de não levar ao empregado um problema de saúde. Acima dos limites de tolerância. Cada agente agressivo, ele tem um limite de tolerância. O que é o limite de tolerância? Até determinado limite, ele não faz mal. Passou daquele limite, passou daquela intensidade, ele passa a fazer mal. Tá bem? Então, eu preciso sempre ter uma medição em cada produto que, de repente, é agressivo. Ou no próprio ambiente, quando a gente fala do ruído, eu vou pegar o decibelímetro e chegar no ambiente e vou ter que medir, então, qual é a intensidade dos decibéis naquele ambiente. Passou de 85 decibéis, está passando dos limites de tolerância. Está passando do limite de tolerância. E aí, se está passando do limite de tolerância,
Obviamente, eu preciso então me preocupar em neutralizar ou então em minimizar aquela agressão. Tá certo? Então vejam, dependendo também dos limites de tolerância. Em razão da natureza e da intensidade do agente. E o mais importante agora também, outro ponto a ser observado no conceito, do tempo de exposição. A insalubridade, ela traz um problema para aquele trabalhador que fica muito tempo exposto. Aquele trabalhador que simplesmente fica 10 minutos, 20 minutos, meia hora exposto ao agente agressivo da insalubridade, ele não vai ter um problema. Aquilo é muito pouco. Porém, aquele trabalhador que fica 8 horas manipulando um produto químico, 8 horas diante de um agente físico do ruído, do calor, da trepidação, imagina 8 horas por dia. Ou seja, o tempo vai fazer com que aquele agente agressivo traga um problema à sua saúde. Tá certo? Então, o tempo de exposição, ele é muito importante para avaliar se aquele agente agressivo vai trazer algum prejuízo para a saúde do trabalhador ou não. Tudo bem? E o pagamento, pessoal, ele é sempre feito como uma forma de compensar essa agressão à saúde. Não tem como ele retirar a agressão. Não tem. A agressão ela foi feita. Ela está sendo feita. Então, a única forma que o empregador tem é o quê? Olha, eu vou pagar um pouco para você. Eu te pago adicional de insalubridade para que você possa, então, ter uma compensação dessa agressão à sua saúde que você está sofrendo. Então, quem que fixa isso? Onde que nós observamos este limite de tolerância, esse tempo de exposição? Vocês podem estar começando a se questionar agora, ô Júnior, mas quanto tempo que eu sei que eu não terei problema se eu ficar exposto àquele agente agressivo? Né? Vocês já devem estar se preocupando aí, poxa, todo final de semana eu estou na balada, aquele sonzão no meu ouvido, será que eu ficando lá 4 horas por semana eu vou começar a ter algum problema na minha saúde? Eu vou ter alguma perda auricular? Vocês devem estar se preocupando com isso. Vejam, todo este tempo, a intensidade, tudo isso é avaliado pela própria norma regulamentadora. A NR, normas regulamentadoras, elas que determinam então qual é a intensidade que traz um prejuízo para a saúde do trabalhador e qual é a intensidade que não traz um prejuízo para a saúde do trabalhador. Qual é o tempo que esse trabalhador pode ficar exposto e qual é o tempo que este trabalhador não pode ficar exposto. Então, todos esses detalhes são avaliados pela NR, pelas normas regulamentadoras. Qual agente que é agressivo, qual agente que não é agressivo. Tudo isso é avaliado pelas normas regulamentadoras. Vejam, as NRs elas são criadas justamente para regulamentar algumas atividades. Trabalho em altura, o contato com o ruído, com agentes insalubres, o contato com os agentes perigosos, trabalho submerso, em câmeras frias. Tudo isso são as normas regulamentadoras que vão avaliar tecnicamente cada uma das situações. E aí, cada NR, NR1, NR2, NR3, NR4,
Nós temos quase 50 normas regulamentadoras hoje em vigor. Cada NR regulamenta uma atividade. E ali o empregador e o empregado devem seguir, justamente para não terem problemas na saúde ocupacional. Tudo bem? Então isso é importante a gente fazer essa introdução, entender todo este conceito, para que vocês possam começar então a entender a diferença da insalubridade, a diferença da periculosidade, o porquê que existe essa responsabilidade por parte do empregador. Tudo isso é importante vocês entenderem este conceito primeiro, antes de vocês então adentrarem em cada uma dessas situações. Tudo bem? No próximo vídeo agora, nós começamos a falar já dos requisitos da insalubridade, começamos a falar de cada uma das espécies de insalubridade, e aí vocês vão entender um pouco melhor, tá bem? Até já, pessoal!